A paz do Senhor Jesus Cristo. E você está ligadinho no canal Mensagem de Esperança. E eu desejo que realmente você ouça uma mensagem de esperança. Eu quero ler a palavra que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mas primeiro eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e, se não for muito difícil, conversar com seus amigos, as suas amigas, seus irmãos, para também se inscrever neste canal. Amém? Então vamos ler a palavra. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, esta é uma mensagem tão importante que nós temos que pregar várias vezes. Porque tem crente que ouve hoje e depois outros não ouvem, mas nós temos que frisar, nós temos que bater nesta tecla, que Jesus batiza com o Espírito Santo. E esta palavra, em primeira mão, em primeiro plano, foi falado por João Batista quando estava às margens do Jordão batizando. Mas o importante é que isso não foi uma invenção de João Batista, não. Isso era uma promessa de Deus desde o tempo passado. Praticamente uns 800 anos antes, o profeta Joel já tinha profetizado a respeito do derramamento do Espírito Santo, que seriam para todos, os servos, os jovens, os velhos, todos. No Velho Testamento, não tinha esta promessa de batismo com o Espírito Santo, porém profetas, sacerdotes e alguns poucos juízes foram cheios do Espírito Santo para um momento, uma oportunidade que era precisa. Mas agora é diferente, é batismo, é imerso, é cheio, é como se fosse jogado no rio e submerge. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, no dia de Pentecoste, os discípulos estavam reunidos. Eles estavam esperando a promessa, porque Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas eu acredito que eles também não tinham uma ideia da plenitude como seria este enchimento, este batismo. Então, no dia de Pentecoste, que era uma das festas judaicas, chamada Festa das Primícias, por isso que o povo que crê no batismo do Espírito Santo, a Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostal, nós somos chamados pentecostal. E eles estavam reunidos. Eu quero deixar claro que não eram 120 pessoas. E a rigor, não se sabe naquele dia quantas pessoas tinham, mas anteriormente, quando foi tratado o assunto da eleição do discípulo que ficaria no lugar de Judas, que o número dos que se reuniu eram quase 120 naquela reunião, não quer dizer as outras. Então, convencionou-se, ficou conhecido entre nós que tinha 120, não é bem assim, mas serve. Mas o importante é que naquela manhã importante, quando o Espírito Santo desceu, agora eu quero frisar uma coisa, não é que o Espírito Santo não estivesse operando, ele desceu com uma função, com um ministério diferente, para ser o Consolador, porque já nos dias de Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre ele no Jordão, e ele, em certa ocasião, falou para ele, recebeu o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo era diferente, é um revestimento. Então, naquela manhã, naquele primeiro dia da semana, o dia de Pentecostes, começou algo novo. O Espírito Santo começa um novo ministério, porque Jesus teve o ministério de profeta.
E ele diz, e eu enviarei outro Consolador. Então o Espírito Santo veio como Consolador, mas é um Consolador de poder. Jesus Cristo era um Consolador, mas ele não entrava dentro da pessoa, ficava por fora. E esse Consolador agora, o Espírito Santo, ele entra dentro do homem, reveste, traz poder. Meus irmãos, e Jesus, então, João Batista falou, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma passagem que nós teremos dupla situação, dupla interpretação, mas não vou trocar na dupla interpretação, porque o tempo não daria. Então, o batismo com o Espírito Santo é também um batismo de fogo. Interessante que eles viram, veio aquele vento, aquele som, não veio o vento, veio o som como de um vento veemente, como um vento forte. Era um som assim. E, de repente, começou a descer sobre a cabeça dos que estavam reunidos línguas de fogo. Por isso que eu bati meio com o Espírito Santo também. E à medida que as línguas de fogo, aquela chama, desceu sobre a cabeça dos discípulos, tá? Eles eram batizados com o Espírito Santo. E aconteceu uma coisa diferente. Eles começaram a falar línguas estranhas. É bem claro, e temos que entender, que o batismo com o Espírito Santo, ele tem o seu sinal inicial, a manifestação de línguas estranhas. É uma mensagem que nós temos que entender, é um tipo de confirmação, porque assim aconteceu nos dias do apostólico. Porém, aquela línguas estranhas ali, até certo ponto, a maior parte, podemos assim, era a língua falada, que aqueles judeus que estavam vindo de várias partes digamos assim, das nações conhecidas, eles ouviram na própria língua falar a respeito de Jesus. Mas quem estava, digamos assim, lá na Líbia, entendia na sua própria língua. Já o judeu que estava em Jerusalém não entendia. E o Senhor fez assim dessa maneira. Então, o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Eu estou trazendo essa mensagem, já preguei umas tantas vezes, e vou pregar mais, porque nós temos que pregar que Jesus batiza com o Espírito Santo. E esse batismo com o Espírito Santo é necessário mais do que nunca para os dias de hoje, mais do que nunca. Quando a corrupção aumentou, a feitiçaria, coisa tremenda que acontece, e é preciso o batismo com o Espírito Santo, que a igreja precisa estar revestida de poder do batismo com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não passou por essa experiência tão maravilhosa, tão gloriosa, continua orando, vai jejuando, vai pedindo, vai consagrando a sua vida, porque a promessa é para todos. A promessa não é só para aqueles dias. Pedro, naquele dia, levantou-se, a promessa foi de respeito a vós. A quem estava ouvindo ele? A todos que estão longe, a vossos filhos, e a tantos quanto o Senhor chamar. Nisso ele estendeu, a tantos quanto o Senhor chamar. Então, Pedro estava cheio do Espírito Santo, ele foi uma mensagem profética. O Espírito Santo continua sendo derramado, e Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e continua batizando hoje. Amém. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu peço por todo o teu servo, a tua serva, e eu quero pedir principalmente àqueles que não tiveram ainda essa experiência, Senhor, opera pelo teu poder, batizando com o Espírito Santo, Senhor, para que a tua igreja seja revestida e seja cheia do teu Espírito. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.